Imagine isto. O jardim da frente da mansão de Jake Paul em Miami de repente se torna uma cena de crime, SUVs pretos, luzes policiais piscando, e o mundo assistindo enquanto ele é algemado. Apenas algumas horas após a prisão que gerou Jake Paul Arrested e Tax Fraud Scandal, um novo vídeo surge no feed de Jake Paul, no meio de uma rua, emboscando Gervonta Tank Davis em uma ação que já viralizou. A internet está em chamas. Cada rolagem, cada compartilhamento, cada comentário é uma pergunta sobre o que isso significa para o maior youtuber que virou boxeador. Este é o fim definitivo do império de Jake Paul, ou o começo de algo ainda mais explosivo? Fique conosco enquanto analisamos as imagens, a suposta fraude fiscal de 300 milhões de dólares, e o futuro de um homem que já declarou que era adeus para sempre. E se o maior youtuber que virou boxeador do mundo fosse algemado no jardim da frente de sua própria mansão em Miami? O sol da manhã se espalhava pelas palmeiras, transformando o mármore brilhante da residência privada de Jake Paul em um palco reluzente. Um zumbido suave de tráfego, o drone distante de um helicóptero. Nada que indicasse a tempestade que estava prestes a acontecer. Sem efeitos especiais, sem drama encenado, apenas o brilho intenso das luzes policiais piscando e o som inconfundível das algemas sendo arrastadas pelo chão polido. Em minutos, a internet foi instantaneamente mergulhada em uma onda de hashtags. Jake Paul Arrested e Tax Fraud Scandal, cada uma ondulação que cresceria até se tornar uma onda de memes, teorias da conspiração e pura indignação. As acusações eram tão impressionantes quanto precisas. Um esquema de fraude fiscal de 300 milhões de dólares ligado ao dinheiro de promoção de sua luta com Gervonta Davis. Enquanto as manchetes se espalhavam, uma única pergunta ecoava mais alto do que qualquer anúncio do ringue. Este é o fim definitivo do império de Jake Paul? Fique conosco enquanto destrinchamos cada detalhe da prisão, da suposta fraude, e do que isso pode significar para o futuro de um homem que já declarou adeus para sempre diante de milhões. O dia começou como qualquer outro. Agentes federais chegaram à residência de Jake Paul em Miami antes do amanhecer. SUVs pretos apareceram como sentinelas silenciosos, e um esquadrão de oficiais uniformizados avançou, suas botas ecoando no mármore polido. O agente que liderou a operação observava o jovem atleta através do vidro, notando a expressão calma que havia se tornado sinônimo da persona pública de Paul. Ele deslizou em uma algema que se trancaria antes que as últimas luzes brilhantes do ringue de boxe se apagassem. O mundo sentiu o choque da prisão quase imediatamente. Em minutos, hashtags como Jake Paul Arrested e Tax Fraud Scandal explodiram em todas as plataformas, uma enxurrada de memes, memes e mais memes. Algumas postagens simplesmente citavam a palavra preso, enquanto outras criavam teorias da conspiração, cada uma disputando o topo da lista de tendências. A escala da reação da internet deixou claro, isso não era uma encenação, mas uma manchete que dominaria os noticiários por semanas. A prisão não foi um evento espontâneo, mas o culminar de uma investigação minuciosa de 6 meses. Auditores federais começaram a vasculhar as contas empresariais de Jake Paul no início daquele ano, procurando irregularidades que poderiam ter passado despercebidas em meio a uma torrente de conteúdo viral e eventos pay-per-view. Eles rastrearam transações que cruzaram fronteiras internacionais, fundos que deslizaram por múltiplas entidades offshore, e um padrão que parecia projetado para evitar escrutínio. Cada transferência era uma peça de quebra-cabeça em um quadro maior que sugeria uma estratégia deliberada para ocultar renda tributável. Os investigadores, trabalhando em salas silenciosas com computadores piscando como 1000 pequenas estrelas, montaram um rastro que levava diretamente ao dinheiro de promoção da luta contra Davis, aos patrocínios de marcas e a uma teia de empresas de fachada que haviam sido criadas nas sombras da era digital. Enquanto a equipe jurídica de Jake Paul lutava para apresentar as empresas de fachada como estratégias legítimas de diversificação, os promotores argumentavam que o volume, o timing e a falta de divulgação tornavam impossível descartar as acusações como mera manobra corporativa. O caso da acusação se baseava em um padrão: centenas de transações que aumentaram nas semanas ao redor da luta, fundos que desapareceram em contas offshore sem qualquer cada peça de evidência, cada extrato bancário. Cada troca de e-mails foi examinada minuciosamente até que a linha entre estratégia legítima de negócios e evasão fiscal ilegal se tornasse difusa como uma rua molhada pela chuva ao pôr do sol. Fora do tribunal, a conversa cultural em torno de Jake Paul ganhou novas dimensões. O debate sobre a interseção entre celebridade, finanças e responsabilidade se intensificou. Críticos argumentaram que a ascensão rápida de Paul à fama havia criado um escudo, uma percepção de que a fama poderia superar o escrutínio. Os apoiadores, no entanto, sustentaram que todo empreendedor enfrenta escrutínio e que o caso era um lembrete da importância da diligência na era digital. A história continuou a evoluir nas redes sociais, onde influenciadores, comentaristas e usuários comuns compartilhavam opiniões polarizadas. Alguns viam a prisão como um alerta sobre os perigos do dinheiro fácil,
enquanto outros encaravam como um testemunho da disposição do sistema legal de investigar figuras de alto perfil. A narrativa provocou um exame mais amplo de como personalidades online transformam sua marca em empreendimentos comerciais legítimos. A saga de Jake Paul forçou as indústrias do boxe e do entretenimento relacionado a enfrentar a necessidade de estruturas regulatórias mais claras, questionando quanto controle deveria ser exigido para atletas que também atuam como empreendedores e influenciadores digitais. A narrativa também destacou a volatilidade da fama, como um único dia poderia transformar a trajetória de uma celebridade de alturas vertiginosas para uma dura realidade. Patrocinadores que antes viam sua marca como motor veloz agora pararam para reavaliar contratos que arriscavam associação com uma figura sob investigação federal. Plataformas de streaming suspenderam acordos em andamento, receosas de serem envolvidas em complicações legais. Analistas apelidaram a sequência de colapso total do império Jake Paul. Basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Um afastamento marcante dos dias em que sua marca era um estudo de caso em monetização multiplataforma. Cada empreendimento, de linhas de mercadorias a investimentos imobiliários, viu quedas súbitas na avaliação enquanto o mercado recalibrava o risco. A ameaça de prisão pairava. Sob a lei tributária dos Estados Unidos, fraude superior a 100 milhões de dólares poderia resultar em até 25 anos atrás das grades, junto com restituição que provavelmente apagaria a fortuna construída do zero. A internet, um coro de apoiadores avançou, enquadrando a prisão como uma caça às bruxas midiática direcionada a um influenciador que ousou desafiar sistemas arraigados. Eles argumentaram que o escrutínio implacável sobre um jovem empreendedor, produto da era digital, era desproporcional e injusto. Do outro lado, uma avalanche de condenações inundou as redes, comentários chamando de arrogante, imprudente e confiante demais para o próprio bem. Vídeos de reação no YouTube dispararam, cada um dissecando a suposta fraude com detalhes gráficos. Manchetes gritavam: Jake Paul destruiu sua própria carreira. E escândalo fiscal de 300 dólares milhões, o fim de Jake Paul. A linguagem era direta, o julgamento implacável. Até analistas experientes de boxe opinaram com reflexões sóbrias. A história de Jake era sobre quebrar o sistema. Agora parece que o sistema quebrou ele. Rumores sobre o envolvimento de Gervonta Davis surgiram em meio ao turbilhão de especulações. Muitos fãs, atraídos pelo fato de que a suposta fraude estava ligada à luta de alto risco contra Davis, perguntaram se o ex-campeão teria sido cúmplice. Fontes próximas a Davis confirmaram que ele nunca teve qualquer envolvimento financeiro nas operações empresariais de Jake. No entanto, o público não pôde evitar fazer conexões, ainda mais porque a empresa de promoção de Paul estava fortemente envolvida no marketing do evento pay-per-view. Registros contábeis internos da luta revelaram irregularidades, grandes pagamentos não declarados que os investigadores começaram a examinar. Enquanto o grupo de Davis se distanciava completamente, o rastro financeiro levava a mesma cadeia de transações que agora atraía o olhar federal. O Tribunal da Opinião Pública, sempre ágil, começou a especular se o nome do lutador havia sido implicado involuntariamente, criando uma onda de dúvida que se estendia além do ringue. Em meio a essa tempestade, a equipe jurídica divulgou uma declaração sucinta. O Sr. Paul mantém sua inocência e pretende cooperar plenamente com as autoridades. No entanto, ele se afastará de aparições públicas e... As palavras pairaram no ar como uma pausa em um ritmo quebrado, uma promessa de silêncio que duraria até assim. A história da prisão de Jake Paul ressoou muito além do tribunal. Tornou-se uma história sobre ambição, o sedutor fascínio do dinheiro e a natureza implacável da lei. Destacou a volatilidade da fama, como um único dia poderia transformar a trajetória de uma celebridade de alturas vertiginosas para uma dura realidade. Enquanto os procedimentos legais continuavam, o mundo assistia com respiração suspensa, imaginando se este seria o capítulo final do império de Jake Paul ou apenas um novo começo sob circunstâncias diferentes. A resposta, como o último round de uma luta de boxe, só se revelaria quando o próximo sino tocasse. O mundo assistiu ao novo vídeo se espalhar por todas as plataformas, olhos pulando de um quadro para o outro, a câmera alternando entre uma rua movimentada da cidade e um beco mal iluminado onde o confronto inesperado se desenrolou. Nas imagens, a postura de Jake Paul era inconfundível, seu sorriso, seu braço preparado, a energia que antes o transformará em um nome conhecido em todos os lares. Mas desta vez, era o nome de Gervonta Davis que ressoava pelo feed, um lembrete marcante de uma história que já havia incendiado manchetes e manchetes novamente. O vídeo em si é enganadoramente simples. Uma tomada solitária de Paul entrando em uma passagem estreita, um encontro súbito e não planejado que parecia quase cinematográfico. No entanto, por trás da coreografia de um momento viral, existe uma teia de turbulência legal, acerto de contas financeiro e uma indústria reavaliando seus próprios limites.
As imagens, filmadas em um estilo cru, de bastidores, capturaram o momento em que Paul, ainda no meio de uma acusação fiscal crescente, decidiu fazer uma declaração fora do ringue. Não foi uma luta roteirizada, foi uma emboscada, um empurrão calculado que testaria o próprio tecido de seu legado emergente. No dia seguinte ao vazamento das imagens, as redes sociais explodiram em especulações. Muitos se perguntaram se a emboscada era uma jogada promocional, uma forma de atrair atenção em meio às crescentes sombras legais, ou talvez uma retaliação sutil contra Davis, que anteriormente havia passado pelo escrutínio do governo sobre a suposta acusação seletiva. Em cada fio de comentários, fãs e críticos dissecavam o timing já não era mais apenas uma façanha. Era um espetáculo público ambientado em um contexto legal que ameaçava desmontar uma marca construída sobre a viralidade. A emboscada em si era um eco de controvérsias anteriores, onde a disposição de Paul para ultrapassar limites, seja dentro do ringue ou fora da arena jurídica, era recebida como uma espada de dois gumes. Nas imagens, a expressão de Davis muda de curiosidade para cautela à medida que Paul se aproxima, a tensão aumentando a cada respiração. A narrativa visual mostra o braço de Paul, levemente erguido, seus olhos semicerrados, a antecipação de um soco que nunca se concretiza. A cena é pontuada por um silêncio persistente que parece intencional, uma pausa deliberada que ressalta a gravidade do momento. A câmera captura mudança sutil na postura de Davis, sua movimentação dos pés muda, seu foco se estreita, revelando o quanto a percepção de segurança e controle pode mudar com um único ataque inesperado. O lançamento desse vídeo provocou uma nova onda de comentários. Influenciadores que antes celebravam as ousadas incursões de Paul no mundo das lutas profissionais agora questionam se sua persona pública era um escudo ou uma responsabilidade. Up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but analistas argumentam que as imagens trazem à tona as consequências em tempo real das ações de um influenciador quando elas se cruzam com o escrutínio legal. Enquanto a equipe jurídica de Paul preparava uma moção para rejeitar a acusação, citando dupla incriminação e perseguição seletiva. Esse vídeo serviu como uma testemunha inesperada, um testemunho visual da complexidade da imagem pública da sua marca. Patrocinadores, que antes celebravam a sinergia entre fama nas redes sociais e patrocínios esportivos, agora são obrigados a reavaliar suas associações. Marcas que investiram nas promoções de Paul, cujos lucros foram impulsionados por vendas de ingressos e receitas de pay-per-view, agora se veem andando na corda bamba. As novas imagens alimentam especulações de que os patrocinadores podem ver a emboscada como um exemplo de risco de uma figura que, mesmo em sua própria narrativa, pode se tornar imprevisível, tanto no ringue quanto no tribunal. Isso levanta a questão: trata-se de um incidente isolado ou de um sintoma de um problema? Políticos e reguladores estão sendo convocados para elaborar diretrizes mais claras, garantindo que influenciadores cumpram as leis fiscais existentes, divulguem transações financeiras e mantenham transparência. As imagens do flagrante de Jake Paul são uma ilustração tangível das consequências de operar em um vácuo regulatório. Isso ressalta como brechas, antes exploradas para monetização rápida, agora podem se tornar fissuras que expõem uma marca a litígios e danos à reputação. Por trás das manchetes sensacionalistas, o impacto pessoal sobre Paul é evidente. Em entrevistas privadas, ele revela que a prisão e o escrutínio implacável da mídia desgastaram seus relacionamentos, afetaram sua saúde mental e o forçaram ao isolamento. Sua família, antes uma presença pública em sua persona cuidadosamente construída, agora enfrenta os desafios silenciosos de lidar com uma crise que já não está contida dentro das paredes do estúdio. As imagens do flagrante adicionam uma camada de complexidade. Mostram uma figura que, mesmo em meio ao tumulto, busca afirmar controle, talvez para preservar um senso de agência em um mundo que parece cada vez mais hostil. Também levantam questões sobre se esse ato foi um movimento calculado para gerenciar seu legado, para projetar força, ou um surto espontâneo alimentado por frustração crescente. A frase "adeus para sempre", que apareceu em sua última postagem no Instagram, ganha novo significado quando vista sob a ótica do flagrante. Tornou-se um símbolo, um emblema de uma saída permanente que ressoa em uma cultura que valoriza a ascensão rápida, mas desconfia de ambição desenfreada. As imagens do flagrante, embora momentaneamente cativantes, alimentam essa narrativa. Uma saída repentina de uma arena de alto perfil, um lembrete de que a viralidade pode ser passageira. A energia bruta do vídeo contrasta com o silêncio calculado de um homem que pode ter escolhido recuar, talvez para proteger quem está ao seu redor ou para administrar as consequências. A ambiguidade de sua mensagem só aprofunda o mistério, provocando discussões sobre a sustentabilidade de um modelo que depende fortemente de viralidade e monetização rápida. Enquanto isso, o impacto de Paul na integração do boxe com o entretenimento permanece inegável. Sua influência, mesmo em meio ao escândalo, alterou o cenário,
abrindo caminhos para a monetização e engajamento do analistas observam que a indústria agora deve equilibrar o fascínio da influência de celebridades com rigorosos padrões de conformidade e ética. A emboscada, em sua imediaticidade e valor de choque, exemplifica como um influenciador pode cruzar uma linha que parece tanto inevitável quanto evitável. O caso legal continua a se desenrolar, com novos desenvolvimentos que adicionam camadas à narrativa. A defesa apresentou depoimentos de especialistas que sugerem que discrepâncias financeiras foram um subproduto do crescimento rápido e de operações internacionais complexas, em vez de fraude deliberada. Esses argumentos destacam que muitos empreendedores digitais emergentes enfrentam desafios semelhantes. Embora não absolvam Paul, fornecem um contexto que ressoa com um público cauteloso em punir a inovação por erros processuais. A narrativa da defesa enfatiza um ponto crítico. Em uma economia digital em rápida evolução, a lei deve se adaptar para evitar penalizar empreendedores que genuinamente ultrapassam limites. Essa perspectiva convida a uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade dos influenciadores. Muitos argumentam que o surgimento de influenciadores de redes sociais, que acumularam enormes audiências sem os tradicionais guardiões, criou uma brecha na supervisão regulatória. O caso de Paul torna-se um ponto focal para esse debate, provocando pedidos por novas políticas para garantir que influenciadores cumpram as leis fiscais existentes, divulguem transações financeiras e mantenham transparência. As novas imagens amplificam essas preocupações, ilustrando como as ações de um influenciador podem repercutir nas esferas legais, financeiras e culturais. Não é apenas uma façanha. É um símbolo da interseção entre lei, cultura e a natureza evolutiva do capitalismo digital. No tribunal, a transmissão ao vivo dos procedimentos atraiu milhões de espectadores, transformando o julgamento em um estudo de caso em tempo real sobre responsabilidade. Cada argumento, cada peça de evidência e cada contestação foi dissecada por milhões, refletindo o desafio da sociedade com uma nova era de capitalismo digital. As imagens da emboscada entraram nessa narrativa ao vivo, fornecendo uma ilustração visceral de como um único momento pode encapsular uma história mais ampla. Forçou os espectadores a confrontar os limites da fama, o peso da responsabilidade e as consequências de um sistema legal ainda tentando acompanhar a economia digital. A emboscada também destacou o quão rapidamente a influência de Paul continuou apesar da filmagem era um testemunho dessa persistência. Uma imagem crua e sem filtro de um homem que, mesmo quando encurralado pela lei, ainda atraía atenção. Ela ressalta a dualidade de seu legado, um pé no entretenimento, um pé no ringue, um pé no limbo jurídico. Após o lançamento do clipe, patrocinadores emitiram declarações de que revisariam seus contratos dependendo do resultado. An ambulance was called and he was taken to the hospital where they learned it was an infection in his hand and they needed to do surgery to drain the liquid. Empresas de vestuário esportivo, anteriormente parceiras, anunciaram uma reconsideração cuidadosa de sua associação. Investidores, reconhecendo o aumento do risco, retiraram capital. O clipe do Emboscada amplificou a percepção de que a marca de Paul era volátil. O vídeo também serviu como catalisador para a desaceleração da empresa de promoção de lutas, que já havia sido atingida pelo processo iminente. Potenciais investidores ficaram cautelosos, causando uma desaceleração na expansão. A percepção pública de Paul mudou drasticamente. As redes sociais, antes o palco onde ele havia crescido, tornaram-se um campo de batalha. Comentadores debatiam se o caso era um erro judicial ou uma resposta justa a violações flagrantes das leis fiscais. A filmagem da emboscada serviu como evidência tangível da natureza imprevisível de Paul. Ela forçou uma reavaliação de sua persona. Ele era um disruptor, um erro, ou ambos. A viralidade da filmagem amplificou a conversa, levando o debate ao mainstream. Além das reações imediatas, o vídeo da emboscada de Paul alimenta uma questão sistêmica maior. Influenciadores cruzam a linha da propriedade empresarial sem estrutura legal. O novo clipe serve como uma testemunha inesperada, uma representação visual da complexidade da imagem pública de sua marca. Ele ressalta quão rapidamente as ações de um influenciador podem colidir com o escrutínio legal, revelando um problema sistêmico onde o vácuo regulatório se torna um calcanhar de Aquiles. É aqui que patrocinadores, investidores e a confiança do público se deterioram, não por uma única ação, mas porque o sistema que protege e promove um influenciador se torna fraturado. A reflexão da indústria vai além das reações imediatas. Influenciadores, empreendedores e atletas que borraram as linhas entre criadores de conteúdo e proprietários de negócios enfrentam uma nova era de escrutínio. Regulamentos e entrevistas privadas revelam que a prisão e o escrutínio implacável da mídia desgastaram relacionamentos, pressionaram a saúde mental e forçaram o isolamento. Sua família, antes uma presença pública constante, agora enfrenta desafios silenciosos. As imagens do Emboscada acrescentam complexidade, uma figura firmando controle,
talvez para preservar sua autonomia, para gerenciar seu legado ou para proteger aqueles ao seu redor. Adeus para sempre ganha novo significado quando visto através da lente da emboscada. É um emblema de uma saída permanente que ressoa em uma cultura que valoriza a ascensão rápida, mas desconfia da ambição desenfreada. As imagens da emboscada, momentaneamente cativantes, alimentam essa narrativa. Uma saída repentina de um cenário de alto perfil, um lembrete de que a viralidade pode ser passageira. A energia bruta do vídeo contrasta com o silêncio calculado de um homem recuando para administrar as consequências. O impacto de Paul na integração do boxe com o entretenimento permanece inegável. Mesmo em meio ao escândalo, ele alterou o cenário, abrindo caminhos para a monetização. As imagens da emboscada tornam-se um estudo de caso, uma demonstração visual de como os métodos que impulsionaram sua ascensão podem se tornar catalisadores de controvérsia. A indústria precisa equilibrar o fascínio da influência das celebridades com o rigor da conformidade. A emboscada, em sua imediatidade e choque, exemplifica como um influenciador pode cruzar uma linha que parece ao mesmo tempo inevitável e evitável. O caso legal continua a se desenrolar, com novos desdobramentos adicionando camadas à narrativa. A defesa apresentou depoimentos de especialistas sugerindo que as discrepâncias eram subprodutos do crescimento rápido e de operações complexas, não fraude deliberada. Esses argumentos destacam desafios semelhantes enfrentados por empreendedores digitais emergentes. Embora não inocentem Paul, fornecem um contexto que ressoa com um público cauteloso em punir a inovação por erros processuais. A narrativa da defesa enfatiza: em uma economia digital em rápida evolução, a lei deve se adaptar para evitar penalizar empreendedores que realmente estão ultrapassando limites. Essa perspectiva convida a uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade dos influenciadores. O surgimento dos influenciadores de redes sociais criou uma brecha na fiscalização regulatória. No tribunal, as transmissões ao vivo dos procedimentos atraíram milhões, transformando o julgamento em um estudo de caso em tempo real sobre responsabilidade. Cada argumento, evidência, contra-resposta foi dissecado por milhões, refletindo o conflito da sociedade com uma nova era de capitalismo digital. As imagens do Emboscada entraram nessa narrativa ao vivo, fornecendo uma ilustração visceral de como um único momento encapsula uma história mais ampla. Isso forçou os espectadores a confrontar os limites da fama, o peso da responsabilidade e as consequências do sistema jurídico alcançando a economia digital. A Emboscada também destacou como a influência de Paul persistiu rapidamente, apesar do escândalo. Patrocinadores revisaram contratos, parceiros de vestuário esportivo reconsideraram. Investidores reconheceram o aumento do risco, retiraram capital. A marca de Paul persistiu, uma imagem sem filtro de um homem comandando a atenção mesmo quando encurralado pela lei. As imagens ressaltam a dualidade: um pé no entretenimento, um pé no ringue, um pé no limbo jurídico. As novas imagens, portanto, não são apenas uma façanha viral, mas uma peça-chave da narrativa. Elas costuram a persona pública de Paul com sua batalha legal, destacando como as ações de influenciadores podem impactar a estabilidade financeira e a percepção cultural. Em um mundo onde a viralidade pode ser passageira, a emboscada serve como lembrete. Até mesmo a história mais envolvente pode eventualmente chegar ao fim, e a única constante é a necessidade de responsabilidade, transparência e adaptação jurídica. Em um mundo onde a viralidade pode ser passageira, a emboscada serve como lembrete. Até mesmo a história mais envolvente pode eventualmente chegar ao fim, e a única constante é a necessidade de responsabilidade, transparência e adaptação jurídica.